Nós estamos numa série de ministrações, são 5 ao todo, sobre o início do fim. Então nós já temos ministrado sobre esse tema, o início do fim, é um tema muito abrangente. Nós não estamos fazendo aqui nenhum estudo teológico, nenhum estudo escatológico, mas nós temos a obrigação como pastores de conscientizar a igreja do momento em que estamos vivendo. Então nós preparamos essa série de ministrações esse mês de julho, agosto, início de agosto. Vamos encerrar agora, daqui 2 domingos. Em setembro nós teremos a nossa campanha, que nós fazemos todos os anos. Em setembro nós vamos fazer uma campanha aqui, vamos trazer alguns pregadores aqui. Vamos fazer uma campanha poderosa aqui na igreja, quebrando as cadeias, que a gente sempre tem essa corrente, essa campanha aqui na igreja, em setembro. Mas antes disso a gente precisa trabalhar essas questões na igreja, o início do fim, visto a situação pela qual a igreja, o povo de Deus tem passado ultimamente. Então nós já falamos sobre o princípio das dores, já falamos para vocês que já iniciou o princípio das dores, já começou. Nós também falamos sobre a grande tribulação, palavra poderosa domingo passado, palavra de crescimento, palavra de entendimento, a grande tribulação. Hoje nós vamos falar sobre o milênio. Domingo que vem nós vamos falar outro tema muito importante, que você não deve perder de jeito nenhum, que é o juízo final. O juízo final. Venha para a igreja domingo. E no último momento dessa série de ministração, nós vamos estar falando sobre a noiva. Fala amém. Fala, eu sou a noiva do Cordeiro. Nós somos, a igreja é a noiva. Então nós vamos estar falando, última ministração dessa série de ministrações, nós vamos estar falando sobre a noiva. Nesse dia nós vamos estar entregando aqui para você uma porção de azeite ungido, para você usar lá na sua casa. Então acompanhe, tá? Essas ministrações em nome de Jesus. Abra por favor a sua Bíblia em Apocalipse 20, a partir do verso 1. Apocalipse 20, a partir do verso 1. Beleza? E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Fala, Deus, fala comigo nessa noite. Te dou liberdade, Senhor. Abre a minha mente para entender o propósito da tua palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Irmãos, Apocalipse 20 é um texto muito rico de informações teológicas. É um texto que ao longo de muitos séculos, tem dividido
o entendimento dos estudiosos. Apocalipse 20 é um texto que fala de um reinado de Cristo por 1000 anos. E então ele tem dividido opiniões de grandes teólogos. Quando se fala de milênio, fala-se de 1000 anos. Então, o entendimento, existe 2 entendimentos. Aquele que interpretam esses 1000 anos de uma forma literal, e aqueles que interpretam esses 1000 anos de uma forma simbólica. E dentre esses, existe 4 divisões. Nós vamos falar sobre 3 aqui, 4, misturando aqui os temas. É muito importante para a igreja entender qual é o pensamento, qual é a nossa identidade, a nossa identificação diante desses temas tão complexos que é falar sobre o milênio. Então, existe aqueles que pensam de uma forma literal. Existe aqueles teólogos, aqueles entendidos, aqueles estudiosos, que interpretam esses 1000 anos de forma literal. E esses, o nome é os pré-milenistas. Os pré-milenistas. Pode colocar aí para mim, minha filha? Os pré-milenistas. Para muitos cristãos, desde o primeiro século, esses 1000 anos que é descrito aqui é de forma literal. Eles afirmam que Jesus virá e quando ele voltar, ele vai estabelecer o seu governo na terra por 1000 anos, juntamente com a igreja. Isso acreditam os pré-milenistas. Esse fato aconteceria antes de estabelecer o novo céu e a nova terra, ou seja, antes da eternidade definitiva. Os pré-milenistas. Essa posição é conhecida no meio teológico de uma forma literal. E segundo a defesa teológica, nós ainda não estamos vivendo o período do milênio. Segundo essa defesa pré-milenista, nós não estamos vivendo ainda esse período. Pois, segundo os pré-milenistas, Jesus estabeleceria o seu trono na cidade de Jerusalém, onde ele governaria as nações durante 1000 anos aqui na terra. Dentro desses pensamentos teológicos, os pré-milenistas, os dispensacionalistas, que é onde enquadra a maioria dos cristãos, enquadra a maioria dos cristãos, nesse pensamento, escuta aí, igreja, é muito importante vocês entenderem isso. Nesse pensamento, Jesus arrebataria a sua igreja, encontraria com ela nos ares, e somente os crentes verdadeiros subiriam. Somente os crentes verdadeiros seriam arrebatados. Você já deve ter visto por aí filmes falando a respeito. Um dos filmes mais famosos que teve ultimamente foi, para passado algum tempo, Deixados para Trás. Alguns de nós, a maioria, já deve ter visto esse filme. Então esse é o pensamento dos pré-milenistas. Esses crentes iriam para algum lugar no céu, escuta aí, e lá permaneceriam até as bodas do Cordeiro. Enquanto isso aqui na terra, aconteceria a grande tribulação. Importante a igreja entender isso. Os pré-milenistas pensam assim. A igreja, aqueles fiéis seriam arrebatados, e os que não fossem arrebatados, iriam enfrentar a grande tribulação. Pensamento pré-milenista. Essa é a posição que eles defendem, onde a igreja não passaria pela tribulação. Segundo o pensamento pré-milenista, a igreja não vai passar pela tribulação. O pastor Edgar falou sobre isso aqui domingo passado. E eu acredito, e todos nós acreditamos, nós pastores acreditamos que a igreja já está passando pela tribulação. Não vai nem passar, já está passando. A igreja não vai ficar isenta de passar por essa tribulação. É o pensamento baseado nas Escrituras. Mas vamos continuar aqui. Segundo eles, essa grande tribulação se abateria sobre os judeus não convertidos, sobre os crentes nominais, ou seja, aqueles crentes que só falam que são crentes, pronuncia, não, eu sou cristão, eu sou crente. Sabe aquele crente que, apesar dele ser batizado, ele não tem sua convicção cristã, ele não tem sua convicção, apesar de batizado.
participam das celebrações, participam da ceia, frequentam a igreja, participam do ministério, são verdadeiramente, envolvem-se na igreja, mas não são verdadeiramente envolvidos, não são verdadeiramente convertidos. Então esses crentes iriam ficar nesse arrebatamento. E a grande tribulação abateria também sobre os gentios, sobre os incrédulos e os demais humanos sobre a face da terra. Pensamento pré-milenista. Muita gente acredita nessa teoria. Tanto é que muitos de vocês já viram nos carros, vocês já devem ter reparado em alguns veículos, antigamente, há algum tempo atrás, bem há tempo atrás, escrita aquela frase assim, desgovernado, né? Esse carro poderá ficar desgovernado. Vocês já viram essa frase nos carros? Esse carro poderá ficar desgovernado em caso de arrebatamento. Pré-milenista. Aqueles que acreditam que a qualquer hora você está dirigindo aqui o carro, de repente é arrebatado e o seu carro ficaria desgovernado. Esse é o pensamento pré-milenista. Os que foram arrebatados os que não foram arrebatados ficariam para serem perseguidos pelo anticristo. É o que acredita os dispensacionalistas, os pré-milenistas. Os pré-milenistas acreditam, né, os dispensacionalistas também, de que a segunda vinda de Jesus seria uma vinda em secreto, em que as pessoas seriam arrebatadas de uma hora para outra, como eu disse. E então, segundo esse mesmo pensamento, aconteceria uma terceira vinda de Jesus. Depois desse arrebatamento secreto, então Jesus viria novamente para destruir realmente os inimigos da cruz. Uma terceira vinda de Jesus, ele viria para destruir os inimigos da cruz. Seria aquela volta mencionada na Bíblia, em que diz que todo olho verá, né? Todo olho verá, ele será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até no Ocidente. Esse é o pensamento pré-milenista, seria a terceira vinda de Jesus. Segundo esse pensamento também, irmãos, quando passar essa tribulação, então nessa terceira vinda, os crentes que haviam sido arrebatados, na segunda vinda, voltam com Jesus. Entenda isso, igreja, estou explicando bem calmamente para os irmãos entenderem, tranquilo, até a gente chegar no ponto em que eu quero finalizar. Então esses irmãos, eles voltariam com Jesus, depois de serem arrebatados, eles voltariam com Jesus e estabeleceriam o milênio na terra, lá na cidade de Jerusalém por 1000 anos, e o próprio Jesus, fisicamente, governaria a terra, governaria o mundo. Ou seja, nessa terceira vinda, ele voltaria com a igreja, e a igreja seria, então, iria governar o mundo. Só tem um problema nessa visão, nesse pensamento. É que nos estudos que a gente estudou e que pesquisando, nós entendemos que essa teologia está equivocada. Teologia de que o milênio é literal. Por quê? Simplesmente pelo fato que tudo em Apocalipse, tudo no livro de Apocalipse, é de forma simbólica. Todo lá é figurado. Se você ler o Apocalipse do início ao fim, você vai ver que é tudo em forma de figura, símbolos. Por que só o milênio seria literal? Por que então somente o livro, esse capítulo seria literal, quando fala sobre o milênio? Então por isso que nós entendemos que essa teologia, ela cai por terra. Quando se fala de milênio literal, a gente não vê consistência nos estudos que a gente fez, nos estudos que eu participei. Então o texto de Apocalipse são na maioria representação e não descrição de fato. Essa teologia cai por terra e muitos já começaram a rever seus pensamentos, né, sobre esse pré-milenismo. Não se vê mais essa frase, carro desgovernado, não se vê mais isso por aí, porque começou a cair no descrédito esse pensamento teológico. O segundo pensamento é o pós-milenista. Isso. Agora, essa tese de que o milênio é uma representação simbólica, cabe aos pós-milenistas. Ela é defendida pelos pós-milenistas. Os pós-milenistas, presta atenção, irmão, o segundo pensamento. Segundo os pós-milenistas, eles acreditam que o milênio vai começar, escuta aí, quando a igreja terminar a missão aqui na terra. Qual é a missão? Pregar o evangelho em todo mundo.
pós-milenismo, ele acredita nisso. Os pós-milenistas acreditam que este mundo vai melhorar muito por causa da pregação do Evangelho. Os pós-milenistas acreditam que a igreja vai influenciar tanto o mundo, que o mundo vai melhorar. Em todos os aspectos. Eles creem em um grande avivamento para mexer com toda a terra, para mexer com o planeta. Eles creem que vai haver esse avivamento tão grande para trazer uma mudança radical às nações. Pensamento pós-milenista. E essa mudança seria através do Evangelho, proporcionando uma era de paz e prosperidade. Isso seria o início do milênio. Esse período de paz mundial seria antes da volta de Jesus. Eles creem que quando passar então esse milênio, que não é literal, é simbólico, os pós-milenistas acreditam que esse milênio é simbólico também. Então, quando passar esse milênio, então Jesus viria e estabeleceria o seu reino aqui na terra. Essa teoria foi muito defendida no século 19 e 20, o pastor Edgar também falou sobre isso aqui domingo passado, quando o mundo acreditou muito na melhoria dos seus cidadãos. O mundo começou a acreditar no avanço da tecnologia, que a tecnologia podia trazer prosperidade, paz, o positivismo também. A prosperidade mundial cresceu, tanto é que a teologia da prosperidade entrou também dentro da igreja. Isso no século 20 agora, 19 e 20. E o que nós vemos? Essa teologia da prosperidade foi defendida muito pelas igrejas, algumas igrejas aí. Mas nós vemos que o mundo, apesar de algumas nações se tornarem prósperas, irmão, apesar da tecnologia avançada que nós vivenciamos, o mundo continua do mesmo jeito. Milhões e milhões de pessoas passam fome. Milhões de pessoas passam dificuldades. Mais guerra nós presenciamos nesse século agora. Mais ganância. Ontem, essa semana, eu vi alguém, acho que é o dono da Amazon, uma grande empresa de tecnologia. Ele disse que em pouco tempo, se não me engano um mês, não sei, numa mudança da Bolsa de Valores, ele ganhou 13 bilhões de dólares. Uma pessoa, o dono da Amazon, 13 bilhões de dólares. Prosperidade. Então, mas o que isso tem influenciado no mundo nosso hoje? Para a melhoria dos cidadãos. Então nós vivenciamos isso. Nós vivenciamos hoje mais fome, mais doença, mais ganância, pastores gananciosos, líderes gananciosos. Líderes. Eu estava conversando com um irmão e falando para ele, a igreja metodista tradicional, ela contrata os pastores lá passam por um critério, e esses pastores lá são remunerados, assalariado. Então, em outros casos, em outras igrejas, a gente vê diferente, que os pastores lá, eles ganham de acordo com a renda da igreja, ou seja, percentual. Então eles ficam malucos. Quanto mais a igreja der dinheiro, crescer financeiramente, mais esses pastores ganham, mais esses pastores recebem. Então por isso que você vê pastores aí de helicóptero, jato, mansões, fazendas, pastores. E aí eu vou para a Bíblia e vejo que na Bíblia os profetas, me mostra na Bíblia um profeta rico lá, gente. Jesus tinha uma pedra para... Então a gente vê que esse pensamento de prosperidade, sabe, também defendido pelos pós-milenistas, que haveria essa paz mundial, essa prosperidade, e o mundo passaria a viver momentos bons, cai por terra também. Surgiram vários falsos profetas por aí, como eu já disse na minha primeira ministração. Os pós-milenistas acreditavam que o milênio se daria em um tempo de paz e prosperidade na terra, que eles acreditam. Essa posição caiu por terra, em face a tudo que nós temos visto e presenciado. Então você já viu aqui o pré-milenista, o dispensacionalista e os pós-milenistas. Agora eu vou falar sobre que esse é o que eu acredito, e esse é o pensamento meu. Não estou aberto à discussão, porque é um tema que você precisa ler a Bíblia para entender.
Sabe, se eu for debater sobre milênio, sobre tribulação, sobre escatologia, vai haver milhares de pensamentos no meio pastoral, no meio teológico. Então, nós procuramos o mais coerente com a palavra de Deus. Esse é o pensamento do pastor de vocês. Eu creio que também é o pensamento do pastor Edgar, os pastores dessa igreja. Então, nós focamos. Eu dei essa pincelada nos pós-milenistas, nos pré-milenistas, para os irmãos entenderem o que é cada um deles. Mas agora eu quero que você preste atenção, nós vamos fixar agora nos amilenistas. Nos amilenistas. Essa é uma posição que eu creio, que eu defendo. Sempre defendi, desde quando eu estudei teologia no seminário. Essa teologia que eu acredito. Essa é uma posição em que eu creio ser a mais coerente com a Bíblia. É a mais coerente. Já ouvi todo tipo de palavra, todo tipo de discussão sobre esses temas, mas os amilenistas é o que eu mais me identifico, é o que eu mais aceito de acordo com a palavra de Deus. Então presta atenção. Os amilenistas creem diferente desses outros, pois eles acreditam que o milênio não está lá no futuro. O milênio, eles creem que se deu lá no passado. Os amilenistas creem que o milênio já começou. Nós estamos vivendo o período do milênio de Jesus. Nós já estamos vivendo o período mencionado na Bíblia. Esses 1000 anos não é literal, não é de forma literal, mas ele é simbólico também. Os amilenistas creem que esse reinado de Cristo começou na primeira vinda de Jesus. É simples, eu vou discorrer aqui para os irmãos entenderem que o rei, o milênio, quando fala em milênio, fala de reinado. Então, se Jesus é rei, então ele já está reinando. Os amilenistas creem que esse reinado de Cristo começou na sua primeira vinda. Começou na primeira vinda. O milênio corresponde à era da igreja, meu irmão. Começou quando o rei chegou. Fala glória a Deus. O milênio começou quando o rei chegou. Jesus chegou aqui, desceu aqui, e o reino de Deus, e disse para quem quisesse ouvir, o reino de Deus é chegado. O rei botou os pés na terra e estabeleceu o seu reinado. Isso é o que nós cremos. O rei veio e tomou a chave do inferno, estabeleceu um novo período, ele estabeleceu uma nova cultura, ele estabeleceu novos princípios, ele começou uma contagem nova na era, no calendário da igreja, ele determinou as condições para aqueles que quisessem participar do seu reinado, ou do seu reino. Esse reinado de Cristo, mais precisamente, começou quando ele completou lá na cruz. Começou quando Jesus subiu ao céu. Escuta aí, igreja. Isso é muito importante para você defender. O que você é? Não, eu sou amilenista. Se você pensar como eu, vai ler a Bíblia, vai procurar se informar. Se você pensar como pastor, você vai dizer, eu sou amilenista. E eu já estou vivendo o reino de Deus. Olha só. Começou quando ele subiu ao céu, quando Jesus subiu ao céu e recebeu das mãos do Todo-Poderoso as chaves, o poder sobre céus e terra e debaixo da terra. Recebeu um nome que está sobre todo nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Recebeu a autoridade para subjugar Satanás e governar a humanidade. Foi aí, meu irmão, foi aí, na primeira vinda de Jesus, que o milênio começou. Isso que creem os amilenistas, é o pensamento que eu faço parte, amilenista. Quando perguntarem para mim, o que você é? Eu sou amilenista. Por quê? Porque eu já estou vivendo o milênio de Jesus, o reinado de Jesus. Agora presta atenção no texto que lemos aí, o texto, não sei se dá para colocar aí, o primeiro, novamente, Apocalipse 21. Esse texto que lemos é o único texto da Bíblia que fala de milênio, reino milenar.
É o único texto que fala em 1000 anos. Você não vai encontrar, eu não encontrei, você não vai encontrar na Bíblia nenhuma outra passagem que fala sobre o milênio de 1000 anos. Diz assim, ó, isso. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Quem prendeu, irmão? O anjo. E lançou-o no abismo, e ali encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Observe, irmãos, que anjo está sempre presente no livro de Apocalipse. Veja que esse anjo tinha 2 elementos em sua mão: a chave e uma corrente. A chave e a corrente era para aprisionar o dragão. Qual é o objetivo desse aprisionamento? Para que não mais engane as nações. Preste muita atenção nesse texto. Nesse versículo 3, ele é crucial para você entender o pensamento dos amilenistas. Sobre o sentido de todo o texto. Você vai perceber que esse texto tem tudo a ver com o milênio de Jesus. Eu não sou nenhum doutor em escatologia. Eu não tenho nenhum doutorado em Apocalipse, né, em escatologia. Não tenho nenhum doutorado em teologia. Fiz o meu curso teológico pastoral, teologia pastoral. Que curso é esse? É um curso para cuidar de vidas. Não me aprofundei em assuntos polêmicos, assuntos que exigem mais tempo para se aprofundar na palavra de Deus. Para esse tem os doutores nessas áreas. O pastor Edgar é muito curioso nessa área também, ele pesquisa muito sobre isso. Mas na época que eu estive lá no seminário, o livro de Apocalipse, eu aprendi uma coisa. O livro de Apocalipse, ele não segue uma ordem cronológica. O livro de Apocalipse, os acontecimentos ali não seguem uma ordem cronológica. Por exemplo, se você habituar a ler o Apocalipse de uma forma cronológica, você vai achar que o capítulo 20 é uma sequência do capítulo 19, e não é. Entenda isso, definitivo, igreja. Apocalipse, ele não acontece numa sequência cronológica. Por isso que eu vejo muita gente falar, nossa, é difícil demais entender o Apocalipse. Porque você precisa parar e ser acompanhado por alguém realmente entendido do assunto, para entender a fundo o livro de Apocalipse. Então, o que nós temos no capítulo 20, que eu aprendi? Nós temos no capítulo 20, que o apóstolo João está contando pela última vez a história da queda dos inimigos de Deus. Ali, no capítulo 20, ele está contando pela última vez. Nos capítulos anteriores, você vai ver a besta se levantando do mar e caindo. Você vai ver a besta se levantando na terra e caindo. Você vai ver a Babilônia se levantando e caindo. Mas em nenhuma das histórias anteriores, você vê o dragão sendo acorrentado e preso. Somente no capítulo 20. Ali, naquele capítulo 20, acontece exatamente o encerramento definitivo da grande história narrada pelo apóstolo João. Capítulo 20 encerra a história, toda aquela grande história do livro de Apocalipse. As expressões segurou o dragão, prendeu o dragão e jogou no abismo, fechou, pôs selo sobre ele, são expressões que você encontra respaldo na Bíblia. Por isso que eu falei para os irmãos estudarem. Está lá em Lucas 10, 17 também, não sei se eu coloquei ali, acho que não. Lucas 10, 17 faz referência a isso. João 12, 31 até o 33 e Mateus 12, 28 e 29 faz referência sobre esse amarrar o dragão, prender o dragão. O texto de Apocalipse, eu anotei aqui, diz que o dragão seria lançado no abismo para não mais enganar as nações. Quando Jesus fala, quando ele seria levantado, atrairia todos a ele está dizendo que Satanás não poderia mais enganar as nações depois do evento da crucificação. Presta atenção, irmãos. Prenda-se a atenção em mim aqui.
para vocês entenderem, não é uma pregação muito fácil, é uma pregação bem complicada, difícil, mas se você prestar atenção, você vai entender o pensamento. Pastor, mas por que eu preciso entender isso? Por que eu preciso? Para você se situar no contexto geral que nós estamos vivendo. Então, quando Jesus fala isso, quando ele seria levantado, ele atrairia todos para mim. Ele diz assim, ó, a cruz, presta atenção, a cruz quebrou a força que Satanás tinha sobre a humanidade. A cruz. O que adiantaria a cruz? A crucificação. A cruz quebrou a força que Satanás tinha sobre as nações. A cruz quebrou a força que ele tinha sobre a sua vida. Diga amém. Satanás não tem mais força sobre a sua vida. A cruz quebrou a força que ele tinha, a legalidade que ele tinha sobre as nações. Então a legalidade que Satanás tinha, ela foi quebrada quando Jesus foi levantado. Fala amém, igreja. Amém, glória a Deus. Então a cruz quebrou todo o engano do diabo, porque ele foi acorrentado ali. Na cruz, toda a força de Satanás foi quebrada. Todo o engano do diabo foi quebrado na cruz. Hoje você só é enganado se você quiser. Você sabe discernir agora, por causa do evento da cruz. Só é enganado hoje quem quer ser enganado, quem se deixa enganar pelas coisas do diabo, pelas coisas do mundo. Então você só é enganado hoje se você quiser, igreja. O engano de Satanás foi quebrado na cruz. Todos que quisessem vir a mim, diz o Senhor, agora depois da cruz, estão livres para se achegarem a mim, diz o Senhor. O dragão foi desmascarado. Agora você pode discernir sobre o engano dele, sobre a sua vida. O aprisionado do dragão que se refere no capítulo 20, quebrar as forças de Satanás que ele tinha sobre a sua vida, sobre as nações, mantinha sobre as nações nas trevas. A força de Satanás foi quebrada ali. No capítulo 28 de Mateus, não sei se eu coloquei também, capítulo 28 de Mateus, 20, quer dizer, capítulo 28, 18 e 20, versículo 18 e 20 diz, que Jesus se revela ali a sua autoridade. Toda autoridade foi me dada aonde, igreja? No céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele fala para os discípulos assim, ó, pode ir, porque toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu estou autorizando vocês a pregarem as nações, pois o dragão está preso. Ele não pode mais fazer nada, ele não pode fazer nada para impedir o avanço do evangelho. Ele não pode fazer mais nada para impedir o avanço da pregação da igreja. Eu vejo hoje com muita reserva, quando alguém diz para mim, eu sou tipo avesso a determinadas coisas, mas quando eu vejo alguém dizer para mim assim, olha, nós precisamos eleger alguém na política, nós precisamos eleger alguém no Senado, nós precisamos eleger governadores, prefeitos, vereadores, ótimo, nós precisamos mesmo, mas quando eles falam que é para proteger a igreja, eu já fico um pé atrás, porque nada vai impedir a igreja de continuar avançando, porque o engano de Satanás, as forças de Satanás, a maior autoridade já foi quebrada lá na cruz. Então você precisa descansar, sabe? Satanás, ele não tem mais nenhum poder sobre a sua vida. O engano dele já foi quebrado. Então Jesus revela a sua autoridade no céu e debaixo do céu. O fim do milênio, irmãos, no fim do milênio, escuta aí, essa pregação vai cessar. No fim do milênio, a igreja, você entendeu no versículo lá, que a gente leu, que ele será solto por um pouco de tempo. No fim do milênio, Satanás será solto por um pouco de tempo. Então, no fim do milênio, essa pregação vai cessar. E aí o dragão será solto, como diz no texto. Nesse tempo, o evangelho deixará de ser anunciado. Satanás será solto. Mas agora, nesse exato momento, nós estamos vivendo o milênio de Jesus. Jesus não reinará no futuro, igreja. Escuta aí para mim.
Isso é muito importante que você entenda aqui definitivamente. Jesus não vai reinar no futuro, Ele já está reinando agora. Ele já reina agora, Ele está reinando agora, como Ele próprio afirmou: toda a autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Que reino poderia ter uma autoridade maior que essa? Então Jesus já está reinando. As pessoas que jogam o milênio de Jesus lá para um futuro distante, irmão, estão diminuindo o poder de Jesus nos dias de hoje. As pessoas que jogam o milênio lá, não, o milênio ainda vai acontecer, Jesus vai reinar. Olha, engano. Quando eles fazem isso, eles estão diminuindo o poder de Jesus hoje, o poder conquistado lá na cruz. Quando ele diz: olha, meu reino é chegado, chegou o reino, já chegou o reino dele aqui na terra, e ele está reinando, as pessoas que jogam esse milênio para o futuro, diminuem o poder de Jesus, diminui essa autoridade que foi dada sobre ele, sobre céus e terra e debaixo da terra, diminui o reino de Cristo agora, quando nós jogamos o reinado de Jesus lá para o futuro. Se nós estamos jogando o reinado de Jesus lá para o futuro, quem é que está reinando agora? Quem é que reina na sua vida? É um engano. Então não é isso. Jesus reina agora, Ele reina na minha vida, Ele reina na sua vida, Ele reina sobre as nações. Acontece o seguinte, que existe uma liberdade de escolha. Quem eu vou servir? Que reino? Sei que meu rei vive, então eu posso escolher permanecer nas trevas ou caminhar no reino da luz, rumo ao reino da luz. Portanto, o reino de Jesus já está acontecendo. Ele reina absoluto sobre céus e terra. Ele reina absoluto sobre a sua vida. Ele reina absoluto sobre a minha vida. Amém, igreja? Amém? A função da igreja agora é simplesmente pregar o evangelho, pregar. Fala-se muito em estratégia, fala-se muito em encher as igrejas com metas, alvos, né, estratégias novas. Nós queremos encher a igreja, queremos que a igreja fique cheia de pessoas, e através de métodos humanos, né, essas coisas que o homem cria para poder movimentar, encher a igreja. E quanto isso, essas verdadeiras palavras, as palavras verdadeiras, as palavras do evangelho, o evangelho verdadeiro está deixando de ser pregado. Nós estamos distraídos, a igreja, o povo de Deus anda muito distraído com muitas coisas dentro da igreja. E o evangelho está deixando de ser pregado. E a única coisa que nós precisamos fazer é pregar o evangelho. A única função da igreja neste mundo é pregar o evangelho. Precisamos voltar à pregação do evangelho genuíno, porque é o evangelho que transforma. Diga amém, igreja. É o evangelho que alcança. É o evangelho que tem penetração lá dentro da sua família, na sua empresa, onde você anda. É o evangelho que transforma a vida. É o evangelho que traz saúde mental, saúde espiritual, saúde física. É o evangelho, é o reinado de Deus na sua vida que vai mudar as circunstâncias da sua vida. Então o rei chegou, o rei já está aqui, o reinado de Jesus já está acontecendo. Então nós precisamos pregar. Pregar para quem? Pregar para os nossos amigos. O que acontece hoje? Nós já estamos deixando de falar de Jesus para os nossos amigos. O que acontece hoje? Nós não falamos mais de Jesus para os nossos colegas. Deixamos que a televisão fale. Deixamos que a rede social fale. Deixamos que essas mensagens que é postadas nas redes sociais falem para os nossos colegas e amigos. E nós muitas vezes deixamos de anunciar, de pregar o evangelho. E o evangelho ele pode alcançar as pessoas, mas você precisa pregar o evangelho. Todos nós precisamos pregar o evangelho. A porta da oportunidade está se fechando. Não podemos mais ficar distraídos. Jesus já deu essa autoridade para nós. Então, vamos pregar. Vamos anunciar o evangelho. Vamos anunciar o evangelho, que é Ele é que vai transformar a situação de muitas pessoas que estão sofrendo por aí, que estão vivendo dias difíceis. E aí Jesus fala assim, ó: eis que eu estou convosco todos os dias. Cara, se Jesus está conosco, significa que Ele está presente, significa que Ele está governando, amém, igreja? Significa que Ele está reinando. Ele fala: eis que eu estou convosco. Mas convosco aonde? Aqui, agora, nesse momento. Então significa que Ele está reinando. Então o milênio de Jesus já está acontecendo. Amém?
O reinado de Jesus já está acontecendo. O dragão não vai poder fazer mais nada para impedir que o evangelho seja pregado. O evangelho não vai deixar de ser pregado. Você pode pesquisar na história da Bíblia, história da igreja, por tantas situações que os pregadores passaram, os missionários passaram, né? O próprio Paulo foi preso, morto, missionários foram decapitados, os missionários, os pastores, alguns foram mortos, presos, chicotados por aí, mas o evangelho nunca deixou de ser pregado. Tanto é que ele alcançou você aí, ó. Tanto é que o evangelho alcançou você. Então o inimigo, ele pode matar um missionário, ele pode matar um pastor, ele pode degolar um pregador, mas ele não pode, nunca vai poder impedir o evangelho de ser pregado. Entende isso, igreja? Olha só o que diz Mateus 12, 28. Tem jeito de colocar aí? Mateus 12, 28 e 29. E eu já estou encerrando. Diz assim, ó: se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus. Mateus 12, 28 até o 29. Queria que vocês acompanhassem, anotassem aí, para vocês entenderem. Esse é um pensamento dos amilenistas, que o milênio, nós já estamos vivendo o milênio, não esqueça disso. Quando perguntarem para você, você vai observar essas 3 colocações que nós colocamos aqui, e vai definir qual que você se identifica. Se você se identificar com essa que eu estou dizendo, você vai dizer assim: eu sou amilenista, e eu tenho minhas convicções firmadas, porque eu vi isso nos textos bíblicos. E diz assim, olha, 12, 28 e 29. Se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o que, igreja? O quê? Certamente é chegado o reino de Deus. Então o reino de Deus já está acontecendo, igreja. Olha, sobre vocês está acontecendo o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saquear a casa? Jesus está afirmando: primeiro eu estou expulsando, primeiro eu estou expulsando os demônios, depois eu estou libertando os cativos, e depois eu estou amarrando o valente, porque o reino de Deus, o reino dos céus, o rei chegou. E em segundo lugar ele está dizendo: esse valente está amarrado. Aí você vai perguntar assim: pastor, mas se o demônio, se o valente está amarrado, por que está acontecendo tantas coisas? Por que ele ainda tem influência sobre as nações? Por que ainda existe a influência dele sobre a minha vida? Sobre, muitas vezes, eu preciso, eu sinto a pressão do demônio. Mas o senhor está falando que ele está amarrado, que ele não pode mais enganar as nações. Então como é que você me explica isso? Quero dizer para os irmãos o seguinte: o demônio, ele está amarrado, está amarrado, preso, para não mais enganar as nações, para não mais enganar você. Isso não significa que ele não vai ficar jogando seta na sua mente. Isso não significa, como diz lá em Efésios, né, as armaduras, protegei das armaduras de Deus. Ele vai continuar lançando setas sobre a sua vida, sobre as nações, mas ele não mais vai poder enganar, porque agora você já conhece a verdade. E a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E qual é a verdade? Jesus Cristo. Qual é a verdade? Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A prisão de Satanás aconteceu lá na cruz. A ressurreição de Jesus foi ali, foi decretada a prisão do diabo, e ele não pode mais interferir na sua vida, a menos que você permita, a menos que você deixe, a menos que você queira ser enganado. Então, como é isso? Então você já tem o discernimento sobre os amilenistas. O reinado de Jesus, o rei chegou. O rei chegou quando ele pisou aqui na terra. O reinado de Jesus foi estabelecido quando ele pisou aqui na terra, quando ele nasceu de uma virgem, quando ele viveu aqui, estabeleceu o seu governo e morreu lá na cruz, e pegou das mãos de Deus a chave
do poder sobre o inferno, sobre a terra, sobre o universo. Então o rei chegou e o milênio foi estabelecido. Nós já estamos vivendo no milênio, irmão, não esqueça disso. Os grandes opositores do evangelho, igual disse, pode prender os missionários, os pregadores, mas não podem prender a palavra de Deus de ser pregada. Eu coloquei os versículos aí, não coloquei não, Hebreus 2,14. Isso. Hebreus 2,14. Olha só o que diz Hebreus 2,14. Coloca para mim, meu filho. Está aqui. E visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela sua morte, escuta aí, igreja, aniquilasse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Quem que aniquilou o diabo? Jesus. Olha só, pela sua morte, ele aniquilasse aquele que tinha o império da morte, que era o diabo. Então o próprio Jesus tomou a chave da mão dele, chave da morte. Você não pode vencer, eu morri e ressuscitei. Colossenses 2,13 diz assim, ó: e a vós, quando estavam mortos em vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. 14, e havendo riscado, presta atenção nisso aqui, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz. Você entende isso? Jesus pegou um escrito de dívida, uma promissória de dívida. Quem pode fazer isso, irmão? Somente uma autoridade constituída, somente aquele que tem o poder. Jesus pegou aquele escrito de dívida que havia contra você, aquele escrito de pecado, de condenação que havia sobre as nossas vidas, e rasgou, e cravou lá na cruz. Olha só o que diz o verso 15: e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente, e deles triunfou na mesma cruz. Fala glória a Deus. Isso é rei, gente, isso é reinado. Ele triunfou lá na cruz, ele triunfou. Então esse texto está dizendo que Jesus despojou o dragão, ele expôs publicamente, ele o envergonhou diante das nações. Cristo fez isso, derrotou Satanás e os seus anjos lá na cruz. Creia nessa palavra, creia nessa palavra. Não diminua o poder da cruz, não diminua o poder de Jesus lá na cruz, não diminua o poder do Espírito Santo, não diminua o poder que ele conquistou lá na cruz, igreja, jogando o milênio lá para frente. Jesus reina agora, o reinado dele acontece agora. Não diminua o poder da vitória de Jesus lá na cruz, não diminua a glória que o Senhor conquistou lá na cruz, dando a Satanás um poder que ele não tem. Satanás não tem poder nenhum, ele já está subjugado, e Jesus está reinando. Reina, Jesus reina. Entenda de uma vez por todas, irmãos, vamos encerrar, que Satanás, o dragão, a antiga serpente, está preso para não enganar as nações. Satanás e seus anjos sofreram a maior derrota lá na cruz. Ali na cruz começou o reinado de Jesus, ali na cruz começou o milênio, ali o maior poder do dragão foi quebrado, ali na cruz. Então, porém, para recuperar esse direito, lá no final do milênio ele vai recuperar esse direito, ele vai ser solto, ou seja, o diabo será solto, e isso está muito próximo de acontecer, está muito próximo, o final do milênio. E aí é outra história. Será o pior período da humanidade, que possivelmente o Edgar vai falar próximo domingo. Diabo solto será o pior período da humanidade. O texto fala: e depois disto, importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Então aquelas temerosas 70 semanas que você vê lá em Daniel, o profeta, vai acontecer exatamente no final do milênio, porque ele será solto. Aí ele vai ter o seu juízo concluído, e ele será lançado no lago de fogo. Vamos colocar de pé, irmãos? Queria que os irmãos, para concluir, portanto se prepare,
Vamos colocar de pé, igreja. Portanto, se prepare, irmãos. Se prepare, igreja. Estava falando com o pastor Edgar, com alguns irmãos, essa não é uma ministração fácil, mas é uma ministração necessária para a igreja entender definitivamente, para não ser enganado, para defender as suas convicções. Portanto, se prepare, fortaleça a sua fé, revista-se de toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau. Entenda que o Senhor Jesus reina na igreja. Entenda de uma vez por toda, Ele reina. Ele não vai reinar no futuro, Ele reina agora. Ele é rei na minha vida e na sua vida agora. Ele não vai reinar lá no milênio, Ele vai reinar em todo sempre, em toda a eternidade. Ele é rei sobre as nações, Ele é rei sobre a sua casa, Ele é rei sobre a sua vida. Ele é rei, Ele reina. Seu poder é absoluto. Seu poder é absoluto nos céus e na terra e debaixo da terra. Jesus Cristo reina. Para concluir, Apocalipse 3:11, para a gente encerrar e orar. Diz assim, ó: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que você tem, meu irmão. Firma as estacas. Seja fiel ao Senhor. Se aliance nesse reino. O rei ainda está alistando exército. O rei ainda está alistando seguidores. O rei ainda está a te chamar. Vem. O rei está chamando, olha, vem. As portas ainda estão abertas, vem. É momento de decidir. O rei chegou para estabelecer o seu reinado. E agora ele está te convidando, venha participar desse reino. Venha participar do meu reino. Venha se alistar nesse exército. Quero orar com você, deixa essa palavra selar o seu coração. Feche seus olhos. Eu não vou me apegar com as coisas daqui. Deixa Deus falar com você, igreja. Há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, a sua glória com Ele morar. E Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. E Ele vem. Deus, em nome de Jesus, Senhor, eis aqui a tua noiva, Deus. Eis aqui a tua igreja, Deus. Deus, nós entendemos perfeitamente, Deus, que pertencemos ao reino que já está estabelecido em nossas vidas. Aquele reinado, Deus, que foi conquistado lá na cruz. Deus, em nome de Jesus, reina, Deus, na tua casa, nas nossas casas, reina na tua igreja, reina, Senhor Deus, na vida de cada irmão aqui, meu Deus. Que o Senhor esteja realmente, Senhor Deus, sendo governante da vida de cada um deles. Deus, em nome de Jesus, eu clamo nessa noite, Deus. Convence, Senhor Deus, cada espírito aqui nessa noite, cada pessoa, Deus, com o espírito aberto, com o coração aberto, Deus. Convence a cada um, Senhor Deus, que o Senhor está reinando agora, que o Senhor está reinando sobre a vida deles, que o Senhor está levantando, Senhor Deus, um exército, Senhor Deus, neste lugar. Deus, em nome de Jesus, recebe, Senhor Deus, a nossa oração, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Senhor Deus, como Rei,
como Rei que reina, como Rei que governa, como Rei, Senhor Deus, que manda em nossas vidas, como Rei que é o Senhor. Que possamos declarar, ó Deus, nos quatro cantos, que o Senhor reina, que o Senhor é o Senhor, que o Senhor é o Rei dos reis, que o Senhor é o Senhor dos senhores. O diabo não tem mais nenhum poder sobre as nossas vidas. O diabo não tem mais nenhum poder de enganar, Senhor Deus, a tua igreja. O diabo não tem mais nenhum poder, ó Deus, de influenciar, ó Deus, as nossas vidas, a menos que permitimos, a menos, ó Deus, que deixemos. Quero, ó Deus, que o Senhor nos fortaleça nessa noite. Fortaleça a nossa fé, Senhor. Senhor Deus, fortalece a tua igreja. Fortalece, Senhor Deus, cada espírito abatido aqui. Senhor Deus, fortalece, Senhor Deus, a fé. Tira a incredulidade, meu Deus, de cada coração. Deus, em nome de Jesus, que eles possam, Senhor Deus, cada vez mais se apegar, ó Deus, nesse reino. Se apegar, ó Deus, nesse reino de luz, que é o Senhor Jesus. Deus, em nome de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor sobre a tua igreja. Vem, Senhor Deus, vem reinar conosco. Vem reinar, Deus, não deixa, Senhor Deus, que estejamos sós em momento nenhum. O Senhor é o nosso Rei, o Senhor é o Rei, o Senhor é o Rei da minha vida, o Senhor é o Rei deste lugar, o Senhor é o Rei da igreja. E Ele vem. Canta, igreja. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto, Aleluia, com Ele irá. Na sua glória, com Ele morar. E Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Declara, igreja. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. E Ele vem, e Ele vem. O Rei Declare. está voltando. O Rei. O Rei está voltando. Glória a Deus. trombeta está soando. Aleluia. Nome Declara, igreja. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. E Ele vem me buscar. De novo. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Que maravilha. Aleluia. Receba esse Rei na sua vida, igreja. Receba esse Rei. Faça assim com as suas mãos. O Rei está te abençoando nesta noite. Que o amor de Deus, a consolação do Santo Espírito, a graça e a misericórdia do nosso Rei Jesus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja por onde você andar. Quantos concordam? Diga amém. Dá um forte aplauso ao Senhor. Vá em paz, tenha uma semana de bênção sobre a sua vida. Domingo tem mais. Domingo tem uma palavra poderosa para você, em nome de Jesus. O Rei Está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando.
Deus.